Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Informática para mais uma aula de informática para o concurso público e hoje com a continuação da aula 5 aí sobre navegadores, para você que vai fazer o concurso aí da Secretaria de Educação aqui do estado da Paraíba. Estamos com a sequência de aula aqui com a playlist, com todo o conteúdo programático da disciplina de informática, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixa teu comentário, curte, compartilha e espero estar aí te ajudando aí a gabaritar a informática, tá bom? Nosso objetivo aqui é gabaritar a informática e transmitir esse conhecimento de uma forma bem simples e objetiva, sem muita enrolação, assim, sem muitos termos técnicos, apesar de que tem alguns que vão ter que passar mesmo, mas aí a gente vai explicando um por um, tá bom? E vamos resolver questões com foco na banca IDECAM, tá bom? Se você não assistiu às aulas anteriores, peço que você lá assista, faça suas anotações, resolva questões, as questões que tem aqui na aula e questões a mais, para que você consiga aí lograr êxito na sua aprovação, tá bom? Quero mandar aqui um abraço para todos que já estão inscritos, todos que já me mandaram mensagem no privado, lá no meu Instagram também. Ó, obrigado a todos, tá bom? Pelos elogios. Claro que a gente vem fazendo sempre o melhor, sempre que podemos fazer de melhor vai ser feito aqui, tá bom? É um canal que tem aulas gratuitas e é um conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar na prova lá no dia da tua prova do concurso da Secretaria de Educação. E também se você vai fazer concurso para outro cargo, outra instituição aí, que é a Banca IDECAM, que tem como banca organizadora a IDECAM, então vamos entender aqui como é o perfil da banca em relação à informática, tá bom? Vamos aqui para a nossa tela, tá bom? A nossa apresentação, deixa eu passar aqui para vocês. Pronto. Então, estamos aqui, tá bom? Então, vamos ver um pouco aqui da teoria. Vamos ver também aqui resolver questões. Aqui está o meu Instagram, vocês podem me acompanhar lá. Se quiser falar comigo também por lá. E também, é claro, né, vocês podem também se inscrever no canal, que é super importante que vocês se inscrevam no canal para que a gente fortaleça aqui mais o nosso projeto, tá bom? Então, vamos aqui para o que interessa, tá bom? Vou pegar aqui essa apresentação. Aqui tem um pouco da minha experiência acadêmica, profissional, tá bom? Eu estou como professor, como eu já falei nos outros vídeos, na Secretaria de Educação aqui, né, como professor na área técnica do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, já são quase 6 anos aí lecionando no estado, tá bom? Então, se você vai fazer aqui o concurso da Secretaria de Educação, o conteúdo programado que está aqui, tá bom? Também tem Polícia Penal, que é Banca IDECAM, Secretaria de Cultura, que é Banca IDECAM, Fundac, Banca IDECAM, Secretaria de Educação do município de João Pessoa também é IDECAM, inclusive para o cargo de bibliotecário também tem informática, o mesmo conteúdo que está aqui sendo postado. E se você vai fazer Campina Grande também, os próximos concursos, tudo indica que será a Banca IDECAM também, tá bom? Então, o foco total na Banca IDECAM aqui. Então, o que você vai aprender nesta aula, né? Lembrando que essa aqui é a aula 6, mas eu aconselho que você assista a aula 5, que é um pré-requisito para a aula de hoje, tá bom? Ó, iremos aprender sobre navegação na internet, como funciona, os principais conceitos, conceitos de URL, de links, de sites, busca, impressão de páginas, que está lá no seu edital de informática, tá bom? Então, esse conteúdo aqui nós iremos trabalhar hoje, inclusive abordando um pouco do que a gente já passou, que está assim, super relacionado com a aula 5, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, né? O que é um navegador da internet? Inclusive, eu acho que eu comecei a aula 5 com essa pergunta aqui, né? O que é um browser? Não lembro muito bem agora, mas o que é um navegador de internet? Se você assistiu a aula anterior, ou se você já tem esse conhecimento prévio, massa. Mas para você que não tem, sabe o que é um navegador? Então, ó, o navegador de internet aqui, ó, é um browser, né? Pode ser chamado aqui de browser. Aqui também, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não tem esse termo não, mas na aula 5 tem, né? Mas ó, é um browser que a gente vai muito bem ali facilmente navegar na internet. A gente vai acessar os sites, os links, os hiperlinks, as imagens, fazer download, upload, acessar sistemas, colocar dados, tirar dados. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades que a gente faz ao navegar a internet, que é a rede mundial de computadores, que é uma aula que não está aqui no edital de vocês, que é rede de computadores.
Mas a internet é isso, essa interconexão de diversos computadores aí por todo o planeta, tá bom? E a gente consegue acessar essas páginas, esses sites, esses jogos, essas plataformas de streaming, por exemplo, como vocês estão assistindo aqui, através de um navegador, tá bom? Então, o navegador ele também é conhecido como browser, tá bom? Então, navegar na internet é o ato de acessar, a gente vai acessar conteúdos que estão online, tá bom? Por meio de um navegador que a gente acabou de ver aqui, né? E a gente tem os principais navegadores, né? Como o Google Chrome, a gente já viu, e a gente está fazendo uma espécie de uma revisão aqui, né? E o nosso conteúdo de hoje, assim, está super relacionado, por isso que eu dividi a aula, né? O Mozilla Firefox, tá bom? Outro navegador, o Microsoft Edge, e tem vários outros aí que você pode muito bem lembrar, né? Aí você navega quando você digita, né, um endereço aqui na URL, a gente vai descobrir o que é URL daqui a pouco. A gente, quando clica também links, né, links clicáveis, né, a gente acessa, a gente navega na internet. Quando a gente usa buscadores do Google, tá bom? Quando a gente imprime ou salva páginas, então a gente acaba navegando ali na internet. Então isso aqui, estamos na parte introdutória, tá bom? E aqui tem algumas imagens para ilustrar os principais navegadores que temos, né? Temos aqui o Safari, muitos conhecem, o Mozilla Firefox, Google Chrome, tá bom? Muito conhecido aqui, ó, disparado em usabilidade. Microsoft Edge, proprietário aqui da Microsoft, que substitui aí o Internet Explorer, né? O antigo Internet Explorer que foi descontinuado. Temos aqui o Opera também, né? Ó, o Opera e tem vários outros, né? Esses aqui são os principais navegadores, né? Dispositivos, né? Nos quais eles aqui funcionam, né? E aí a gente vai agora iniciar com a aula propriamente de hoje, né? A gente fez uma espécie de um resumo, né, da aula passada para uma parte introdutória para a gente entrar no conceito de hoje, né? Que é URL. O que é, professor, uma URL? Quando eu digo assim, por exemplo, sei lá, João, copia aí a URL do site e envia via WhatsApp, sei lá, para teu pai, para tua mãe. O que é a URL de um site, né? Ó, a URL é esse nomezinho aqui, ó, Uniform Resource Locator, tá bom? Ó, esse nomezinho aqui, ó, localizador padrão de recursos, tá bom? Traduzido aqui, né? É o endereço completo de um recurso na internet. Aí, como um site, como uma imagem, como um vídeo, como um arquivo. Então, por exemplo, se você quer acessar, sei lá, o site do, sei lá, concursos.pb, tá bom? Então isso aqui, né, claro que tem um restante que a gente vai ver daqui a pouco, dos complementos aqui para formar uma URL, mas isso aqui é o endereço de um site, por exemplo, né? Aqui eu estou tomando apenas como exemplo, tá bom? Apenas como exemplo, mas tem diversos aí que você pode estar aí muito bem lembrando, né? Instagram.com.br, Instagram.com, Facebook.com, informática.com.br, informática.br, informática.com e tem uma infinidade de possibilidades aí, tá bom? Então lembrando que o endereço ele pode também estar, ele deve estar associado, por exemplo, a uma imagem que você quer baixar na internet, uma imagem que está lá no site, aquela imagem tem um endereço para ela, para que você consiga fazer o download. E assim também como um vídeo, como um arquivo, e aí arquivo tem uma infinidade de possibilidades, né? PDF, um docx, uma planilha e assim vai, né? Então a URL é esse endereço, né, que a gente vai ver agora como reconhecer uma URL, né? Olha só, a URL, quando você está lá no seu navegador, é aquela parte lá em cima, né? Lá em cima, lá, ó, por exemplo, do Google, que tem aquela caixinha aqui, ó, e essa URL fica aqui dentro, ó, fica aqui dentro. Então você vem aqui, né, clica duas vezes, ou seleciona, dá um Ctrl C, ou com o botão do mouse lá, copia, aí envia, cola, envia para quem você quiser o link daquele site, né? Então, ó, nós temos aqui algumas partes importantes para identificar uma URL. Por exemplo, o HTTPS, que é essa partezinha aqui, ó, o HTTPS é um protocolo, tá bom? Como não caiu nada de protocolo para vocês, a gente não vai entrar em detalhes, mas entende que é um protocolo. O que é um protocolo? Uma regra de comunicação entre os computadores. Para que os computadores se comuniquem de uma forma harmoniosa, existem regras, e essas regras são chamadas de protocolos, tá bom?
Então, o HTTPS é um protocolo, inclusive o S aqui ó, é de seguro, né, de security, né, segurança, é um protocolo seguro, né, porque a gente tem a versão HTTP, né, a versão antiga, que não tinha tanta segurança, e esse aqui é um protocolo seguro, né. Aqui nós temos o domínio do site, ó, do www.se.pb.gov.br, né, que é o domínio, né, do site, né. A gente vai entender o que é domínio, subdomínio daqui a pouco, né? E aqui nós temos, a partir dessa barrazinha aqui, ó, fazer um corte aqui, ó, a partir dessa barra aqui nós temos o caminho e recurso, né? Ó, concurso, o caminho aqui, e eu quero aqui o recurso, que é o edital em PDF, tá bom? Ó, então acesse aqui um link, que eu vou baixar aqui, possivelmente o edital em PDF que está aqui, ó, tá bom? Então, isso aqui é apenas para ilustrar um pouco o que seria uma URL, né? Mas tem, assim, diversas possibilidades aí e diversos sites que você pode visualizar facilmente, tá bom? Aí tem um bizu aqui que é interessante, ó. As URLs aqui, ó, as URLs sempre, vou botar aqui, sempre começam com o protocolo HTTP ou HTTPS. Isso aqui é fato. Então, se você estiver lá dentro de uma questão que pergunta, sei lá, qual dessas possibilidades aqui é uma URL válida, aí, sei lá, aí tem várias opções lá. Letra A, sei lá, deixa eu botar aqui, botar concurso.com. A letra B tem https dos pontos barra barra sei lá, Paulinho ponto informática, sei lá, só um exemplo aqui, tá bom? Então, dentro dessas duas possibilidades aqui, a possibilidade mais correta, né, seria a letrinha B, né, porque lembra que ou começa com HTTPS ou com HTTP, tá bom? Que são protocolos, né? Aqui é a versão com segurança, né, do HTTP. E a gente vai entender agora como é que funciona essa divisão, as partes de um domínio, né? O que é um domínio? É um endereço, né, uma URL que pertence a uma empresa, né, a um site, por exemplo. Uma empresa, por exemplo, deixa eu ver aqui, a Microsoft, né, microsoft.com. Então, esse domínio, esse endereço, esse nome aqui, pertence a quem? A Microsoft. Ele é o proprietário, né, a proprietária desse domínio, tá bom? Então, por exemplo, outra pessoa não poderia muito bem chegar lá e comprar esse domínio e usar como também Microsoft.com, porque já está alocado a empresa que fez a aquisição, né? E aqui o que eu coloquei aqui para vocês entenderem um pouco mais aqui, né? Para ficar mais fácil de entender, ó. Nós temos aqui, ó, isso aqui é uma U, deixa eu apagar aqui e colocar com outra corzinha aqui, né? Eu vou botar outra corzinha aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui é a URL, tá bom? Então, nós temos aqui a URL e temos essa pequena divisão aqui, ó. Protocolo, que é uma regra de comunicação, tá bom? O protocolo. Nós temos aqui o subdomínio, ó, quer dizer que, vou botar aqui o www, né? World Web, né? E esse domínio aqui, né? Esse endereço aqui está aqui na internet, né? Nesse subdomínio aqui, assim, traduzindo em miúdos, de certa forma, está na rede mundial de computadores, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre o www agora, tá bom? Então, e aqui nós temos o domínio, ó, e aqui eu coloquei para vocês aqui, né, apenas como exemplo, né, sua empresa, né, mas poderia ser www.concursos.com, www.paulinhoinformática, www.instagram.com, tá bom? Aqui é apenas para ilustrar. Temos aqui a categoria, tá bom? Que é o .com, né? Nesse caso aqui é um de comercial, né? Então tem inúmeras categorias, tem várias: comercial, militar, governamental. Por exemplo, esse aqui, ó, nós temos aqui um .gov, ó. Então quer dizer que esse aqui, deixa eu apagar aqui, tá bom? Esse aqui é um site governamental, né? Então nós conseguimos enxergar aqui que é um site governamental. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então aqui, ó, temos o gov, tá bom? De governamental. Aqui nós já temos o com de comercial, né? E tem net, de rede,
civil, de militar, e tem assim inúmeras possibilidades. E por último aqui nós temos o país, né, para identificar o país o qual, né, esse domínio pertence, BR aqui de Brasil, né? Eu coloquei aqui esse link aqui, né? Eu vou clicar aqui para mostrar algumas categorias, né, para vocês terem apenas uma noção, né? Deixa eu pegar aqui o tecladozinho aqui. Deixa eu clicar aqui e passar ela para aqui, para minha outra tela, para mostrar para vocês aqui. Para ficar mais fácil aqui de vocês visualizarem aqui, na prática mesmo. A gente vai mostrar aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar para cá. Ó, deixa eu só visualizar se está tudo certinho aqui. Deixa eu puxar para cá aqui. Pronto, aqui, ó. Nós temos aqui, né, que é uma empresa, né, o registro.br, que ele registra categorias de domínios, nomes de domínio. Inclusive, eu tinha um site há um tempo atrás, né, chamado paulinho.informática. Inclusive, eu até desativei esse site, mas nós temos aqui as categorias, por exemplo. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar um pouco melhor aqui. Esse ficou um pouco melhor. Por exemplo, aqui, ó, .com, né, os genéricos, ó, atividades comerciais. Eu estou aqui olhando para cá porque eu estou em outra tela, tá bom? Net.br, atividades comerciais. Aí tem outras aqui que são interessantes, ó, cultura, educação aqui, ó, edu.br, tá bom? Ó, instituição de ensino superior. Deixa eu ver outra aqui, outros que são muito conhecidos aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó, negócios, blog.br, pessoais aqui, ó, weblogs, né, ó. Poder público, ó, gov.br, governamental, mil.br, Forças Armadas, JUS, instituição do Poder Judiciário, Poder Legislativo, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, profissões aqui, ó, tem inúmeras categorias aqui, tá vendo? Ó? Tecnologia aqui, por exemplo, seg.br, segurança, tech.br, tecnologia. Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades aqui. Vou voltar para cá agora. Uma infinidade de possibilidades aqui de categorias. Mas o que é que você precisa entender, né? O que é que você precisa ficar aqui entendido? Essa subdivisão aqui, que são as partes de uma URL. Isso aqui que é importante para a gente poder responder questões, tá bom? Aqui de uma forma bem simples, né? Para que vocês consigam visualizar e enxergar, né? Temos aqui o protocolo, que é padrão, o HTTP ou HTTPS, né? Para uma URL. Temos aqui o subdomínio, né? Tem aqui o domínio, que é o nome daquela empresa, né, na qual aquele domínio pertence, né, quem é o proprietário dessa empresa, e tem também inúmeras possibilidades de domínios que você nem imagina aí, né. Tem a categoria, que nesse caso aqui é comercial, e temos a identificação do país, tá bom? E aí nós entramos aqui nessa parte aqui, né, conceitos de link e hiperlink, né. Então, como está aqui já marcado em negrito, quer dizer, em azul aqui, negrito aqui mais forte, né? Uma coisinha mais forte, ó, link ou hiperlink, né? É um elemento clicável, ou seja, eu consigo aqui, ó, com meu mousezinho, dar um cliquezinho aqui, ó, no elemento clicável, no caso do link ou no hiperlink, que leva para uma página interna do próprio site ou para um site externo, né? Ele abre outra página ali, né? Então, por exemplo, aqui é uma página, um site, é um documento ou parte do mesmo site, como eu já falei, né? Então, tem um link, eu posso ir lá no link e clicar no link, ele vai me direcionar para alguma parte da própria página ali daquele site, daquele sistema, algo do tipo. Ou, por exemplo, ele vai me direcionar para outro site, né? Para outro sistema, né? Então, dentro de um site, por exemplo, tem vários hiperlinks, né? Então, eu tenho, por exemplo, imagens que eu posso clicar e fazer o download, ou ele pode me direcionar aquela imagem para outra parte do meu site interno, naquele próprio site, ou para um site externo. Temos também documentos, temos palavras-chave que a gente pode clicar e que seria um hiperlink ali, um link, né? Então, tem várias possibilidades. E aí nós temos, por exemplo, aqui, ó, alguns tipos aqui, né? Clica aqui para acessar. Quem nunca viu aquela caixinha lá assim, ó, em algum site, né? Em algum sistema, clica aqui para acessar o edital. Você clica lá naquela parte lá e vai lhe direcionar para outra página ou ali na mesma página para o edital, né? Aquele saiba mais também, né? Ó, aquele botão, famoso botão saiba mais. Você clica lá no botão
Então é um hiperlink, ou como a gente já falou, uma imagem que é clicável, né? Às vezes você tem aqui uma IMG e quando você chega lá com o mouse, ó, chega lá com o mouse para dar o clique, então ela vai lhe direcionar para um download, vai lhe direcionar para outra parte do site ou para um site externo, tá bom? Então é basicamente isso, um hiperlink. O link é um elemento ali clicável que vai te levar para algum lugar, do site ou para outro site externo, tá bom? E ali você pode, por exemplo, baixar documento através do link. Quem nunca recebeu um link, clica no link para baixar o documento, para baixar o edital do concurso. Então você clica lá e faz o download, tá bom? Conceitos de hiperlink, né? Uma dica aqui importante, né? Que o link é um atalho de navegação, né? Só para uma dica aqui básica, né? Pode levar para dentro do site, como eu já falei, ou para fora do site, né? Às vezes você clica no link, ele direciona para um site externo, né? Para outro site, para um parceiro, né? Ou você vai ficar ali navegando naquele próprio site, nas páginas ali que tem ali dentro daquele site, tá bom? E o que é um site, professor, né? Porque eu sei o que é URL, eu sei o que é um link, eu sei o que é um hiperlink, eu sei como é que é dividida uma URL, basicamente, mas o que é um site, né? Um site aqui é um conjunto, ó, de páginas web com conteúdo interligado, geralmente acessado por um domínio principal, né? Por exemplo, aqui, né? Que é um site, né? Aqui nós temos, por exemplo, ó, um exemplo www, né, ponto educação, né, educacão.pb.gov.br. Isso aqui é um exemplo de de uma página, né, uma URL que vai levar para um site, né? É um site, na verdade, que você clica no link, na URL, ele vai lhe direcionar para aquela página, para aquele site. E ali dentro daquele site a gente tem ali as possibilidades de páginas, né? Ó, notícias, normalmente fica na parte de cima, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, início, notícias, editais, e aí tem outras possibilidades dependendo do site, né? Então você pode clicar, por exemplo, aqui em notícias, ele vai direcionar para dentro daquele mesmo site, tá bom? Onde tem ali as notícias. Ah, eu quero baixar os editais. Eu clico no edital aqui, no menu edital, ele vai baixar, vai lá para me direcionar dentro do site para o edital ou para um site externo, caso não tenha ali a possibilidade de fazer o download naquele site, tá bom? Então, é basicamente isso, né? Um conjunto de páginas web, né? Páginas que estão distribuídas aí nos servidores aí em todo o mundo e todo o planeta, né? Então, eu posso acessar através, né, de um navegador sites diversos, tá bom? Então, o site é esse conjunto de páginas. Então, eu tenho como exemplo aqui esse site que eu coloquei, né, educação.pb.gov.br, tá bom? E aí nós temos dentro desse site aqui como exemplo, né, vários menus, né, várias páginas internas ali, né? Por exemplo, notícias, editais, resultados, gabarito. Então aí vai depender de quem está configurando ali aquele site para deixar da forma que ele achar mais conveniente, tá bom? Então tem várias possibilidades. Você pode entrar num site por aí, por exemplo, que só tenha, sei lá, duas opções, início e notícias, sei lá, concursos, mas tem outros que tem várias opções, vários menus ali. Você pode clicar ali, páginas, e você pode ir direcionando ali dentro do site, como a gente já falou, ou fora do próprio site, tá bom? Normalmente esses menus que tem nos sites, ele direciona para parte do próprio site ali mesmo, tá bom? Direciona para notícias, aí desce ali para notícias, ou vai para uma página, abre uma nova guia com notícias, e aí fica trabalhando apenas dentro ali daquele site, tá bom? Da instituição ou da empresa. Como funciona a busca na internet, né? Inclusive, a gente já viu um pouco dessa aula aqui, mas eu vou só dar uma revisada, inclusive vou ser bem rápido, para a gente ir daqui a pouco para as questões, para a parte final. Mas, ó, a busca é feita por meio de motores de busca, né? Lembre que nós falamos na aula passada que tem alguns robôs que eles organizam, que eles indexam todas as informações que estão disponíveis aí na internet dos sites para que quando você vai lá, pesquise e, sei lá, busque um assunto específico, ele vai lá uma espécie de uma prateleira e pega aquela informação atualizada e manda para você ali em contrapartida, né? Então nós temos vários buscadores aí, né? Temos o buscador da Google, o Bing, DuckDuckGo, e tem várias possibilidades aí, né? E a gente vai ver alguns termos que aparecem para que facilitem, né, a nossa experiência aí, agilize também, né, otimize aí a nossa busca
informações, né, arquivos na internet, né? Aí nós temos os operadores de busca, né, que aqui vimos na aula passada, a gente vai passar bem rápido aqui, né? São símbolos, tá bom? Símbolos, palavras, nós usamos para refinar, filtrar nossa pesquisa ali na internet, né? Aí nós temos as aspas, né, usado para procurar uma frase exata, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, as aspas, eu vou procurar esta frase aqui ou palavra exata, né? Temos aqui o asterisco, que é conhecido como coringa, tá bom? O hífen também aqui, que é muito interessante, ó, porque ele exclui, ó, ele retira. Vou fazer essa pesquisa aqui, ó, concursos públicos, mas eu não quero que apareça prova. Então eu coloco aqui o tracinho aqui, o hífen, né, e coloco a palavra ou a frase que eu não quero, e ele vai excluir do retorno que vai aparecer para vocês da pesquisa, né? Nesse caso aqui apareceria apenas resultados com esses termos aqui, né, concursos públicos, né? Temos também aqui os operadores de busca site, né, ó. Posso colocar aqui a site, eu quero pesquisar no site aqui, ó, .gov.br, editais abertos. Eu também posso aqui usar a procura por uma ou por outra palavra aqui, o OR, né? Concursos públicos ou processos seletivos. Palhetype aqui, sem dúvida, é o mais disparado que aparece em provas de concurso público, né? E as aspas também, né? Ó, parecem muito, né? Mas, ó, eu quero procurar, por exemplo, editais de concursos públicos, mas eu quero apenas arquivos em PDF. Eu coloco file type aqui, ó, file type aqui, ó, e coloco aqui 2 pontos e o exemplo que eu quero aqui, né, que são arquivos em formato PDF. Então, o que é que vai aparecer para mim lá na página, no navegador? Editais de concursos públicos apenas em formato PDF. Tudo que tiver de PDF de concurso público vai aparecer ali para você no seu navegador, tá bom? Temos aqui também, ó, em title, né, no título, né, a gente pode procurar no título ali, ó, se tem essa palavra aqui específica, né, essa frase aqui, concursos públicos, como também eu posso pesquisar na URL, né, em URL, ó, em URL, tudo que tiver aqui concurso na URL, retorne para mim aqui. Ele vai mostrar para vocês ali vários sites que tem ali na URL o termozinho concurso, né? Então é muito interessante esses operadores de busca, né? Eu dou uma dica para vocês que vocês façam as suas anotações, né? Dá um print, escreve lá e coloque em algum lugar em destaque para que você fique ali visualizando e claro, né? A melhor dica que eu posso dar para vocês aqui é se vocês têm a possibilidade de fazer o teste na prática, você faz a nota aí, né? Aí você faz, poxa, eu quero pesquisar arquivos em PDF. Concursos públicos, file type, PDF, ou doc. Aí vê como é que funciona, qual o retorno que mostra para vocês que isso aí, na prática, é bem mais interessante, né? E aí a gente está indo já para a parte final, deixa eu ver aqui, né? Isso. A gente já estamos indo para a parte final aqui dessa aula aqui, né? Ó, impressão de páginas, né? Isso aqui está lá no edital de vocês, tá bom? Se você vai fazer Secretaria da Educação, está lá no edital de vocês. Isso aqui assim, é o assim, mais básico de tudo, né? Como é que eu faço para imprimir uma página que eu estou lá navegando na internet através do meu navegador? Como é que eu faço para imprimir, né? Assim, é super, super fácil. Eu tenho certeza que você sabe. Se você não souber, então começou a aprender desde agora, né? Desde cedo. Olha só, o atalho que a gente usa, né? O atalho é uma combinação de teclas, né? Eu vou lá no teclado e aperto CTRL, mas a teclinha P, né? Esse mais aqui é apenas para ilustrar, que eu vou apertar essa teclinha, depois essa, né? E ali você vai ter a opção ali de imprimir aquela página, né? Então, normalmente é isso, eu acesso as páginas ou a página desejada que eu quero, aperto Ctrl P e aí escolho imprimir ou salvar como PDF, porque há essa possibilidade aqui da gente fazer impressão, né? Diretamente ali, se tivermos com o impressor ali conectado ao computador, como também a possibilidade ali de salvar em PDF, né? Vou pegar aqui a canetinha. A possibilidade aqui de imprimir ou salvar em PDF, tá bom? Então, opções que são úteis aqui, né? Escolher quais páginas imprimir, né? Eu posso escolher, né? Dou um Ctrl P, escolho quais páginas eu quero imprimir. Eu posso imprimir sem imagem, né? Por exemplo, ou sem cabeçalho. Essas configurações aqui vão aparecer quando aparecer lá as opções da sua
impressora, né? Imprimir em PDF, né? Para salvar digitalmente. Então, as possibilidades. Mas o que assim é básico, você tem que saber assim, de olho fechado é apenas, com certeza, apenas não, né? Claro que todas as coisas que eu falo aqui são importantes, mas esse atalho aqui, ó, botar um asteriscozinho aqui, ó, esse atalho aqui é muito importante, que é o Ctrl P. É o Ctrl P de print, né? Então, eu quero fazer a impressão, qual atalho que eu uso? Ctrl P, tá bom? E para a gente fazer um resumo aqui, para fixar o conteúdo, é só dar um print aqui na tela e guardar aí, e treinando, e lendo e relendo, né? O URL aqui é um endereço, né? É de um recurso na internet, tá bom? Pode ser uma imagem, pode ser um documento, um áudio, um vídeo, um site, né? É o link aqui, né? Um elemento clicável, né? A gente tem alguns links, por exemplo, esse aqui eu poderia estar aqui em azul, por exemplo, normalmente aparece em azul, né? Clicava aqui e direcionava para um site interno ou externo, se eu já tivesse ali, no caso interno, se eu já tivesse logado ali em algum site, né? Que leva para outro conteúdo, né? O site aqui é um conjunto de páginas, né, de um domínio, né, de uma empresa, por exemplo, um domínio principal, né, que é chamado de home, né. A busca aqui é o ato de procurar por conteúdos via as palavras-chave. A gente pode usar os operadores ali para otimizar ali a nossa busca. E a impressão aqui é simples, né? É imprimir ou salvar o conteúdo ali, e lembrando que é o CTRL mais a letrinha P para fazer a impressão. Isso aqui é bem básico, tá bom? E agora vamos testar os nossos conhecimentos. Se você está do outro lado, você pausa o vídeo, tenta responder e vamos aqui para o que interessa, tá bom? A IDECAM, eu pesquisei muito, a gente não tem muitas questões relacionadas a esses temas específicos que está no edital. Eu coloquei algumas questões que não são da Banca IDECAM, mas tem muita similaridade na forma que a IDECAM cobra, né? E algumas são da IDECAN, inclusive essa aqui é 2022. Para você ter ideia, né? Esse assunto aqui de URL, a última questão que foi feita foi em 2022. Então, a gente vai tomar como base as questões que a gente achou da Banca IDECAN, tá bom? E outras mais atualizadas que eu coloquei aqui também, eu acho que tem uma adaptada que eu fiz aqui, né? Fiz uma adaptação para ficar mais fácil para a gente. Olha só. Os endereços das páginas eletrônicas da internet possuem a denominação técnica de qual a denominação técnica das páginas eletrônicas. Por exemplo, ó, das páginas eletrônicas. Qual o conceito, né? Na verdade, o nome, né, que a gente dá para essas páginas, né? O nome mais técnico, né? Para ficar mais fácil aqui, né? Aí nós temos Uniform Resource Locator. Aí nós temos aqui o Domain Name Server File Transfer Protocol, Cascade Style Suite, né? E o World Wide Web, né? E aí a gente vai por eliminação, né? É claro que se você assistir essa aula aqui, vai estar mais fácil do que roubar pirulito de pirrainha, né? Não sei, né? Nem não roubo não, mas tudo bem. Olha só. Nós temos aqui a resposta aqui é a letra A, né? Vocês já sabem. Opa, acabei marcando aqui duas, né? Aqui a nossa respostinha aqui é a letrinha A. Letrinha A aqui, ó, tá bom? Mas aqui nós temos o DNS, que é um protocolo, tá bom? É um conversor de nomes IP, IP em nome. Nós temos aqui o FTP, tá bom? Que é um protocolo de transferência de arquivos. Aqui tem um protocolo que trabalha com sites, configurações de site, que é o CSS. Nós temos aqui o www, tá bom? Um subdomínio aí que nós já vimos, tá bom? Nós temos aqui letrinha A como resposta, tá bom? Essa aqui é uma questão adaptada, tá bom? Eu fiz uma correção aqui para ficar mais fácil para a gente aqui, tá bom? Olha só. Ao realizar uma busca na internet sobre o edital da CEPB, que você já está bem por dentro do edital da Secretaria de Educação da Paraíba, o usuário acessou uma página com a URL. Qual foi a URL que ele acessou aqui, ó? Vou deixar aqui, marcar em amarelo aqui, ó. Pronto, ele acessou esta URL aqui, tá bom? E aí, ele quer, sobre esse endereço, assinar a alternativa, a afirmativa correta, né? Ele quer a correta aqui, tá bom?
É importante que você destaque aqui se ele quer a correta ou a incorreta, tá bom? Ó, trata-se de um link, é um link, né? Sem protocolo de segurança. Opa, sem protocolo de segurança não, né? Porque nós temos aqui, ó o protocolo de segurança aqui, ó. O HTTPS, né, ó, tá bom? De segurança, né, do protocolo de seguro. Então, letrinha A errada. A URL não informa o tipo de arquivo acessado. A URL não informa o tipo de arquivo. Qual o tipo de arquivo que está sendo acessado aqui? É informado sim ou não? Sim, né? Ó, o tipo de arquivo aqui, ó, é um arquivo em PDF, né? Ó, está aqui, ó. Então, não informa, não informa, né? A gente corta a letrinha B. C, né? A URL aponta para um documento específico do site da CEPB. Opa, está aparecendo que é essa aqui, vamos deixar aqui uma observação, vamos para a próxima. A URL não podem conter contrabarra além do domínio. Então, ó, não pode conter isso aqui, essas contrabarras aqui, ó. Essas contrabarras aqui, ó. Pode, né? Na verdade, deve. Então, a gente já corta e ficamos com a letrinha C aqui de casa, né? De certo, né? Então, nós temos aqui a URL aponta para um documento específico. Que documento é esse? Um documento que é chamado de edital, que está no formato em PDF, tá bom? Questão 3, né? Essa questão aqui é desta banca aqui, tá bom? Organizadora, IDESG, tá bom? Mas que está numa pegada muito parecida com a IDECAN, né? E aí eu trouxe aqui para ficar mais fácil para a gente ilustrar aqui, porque eu não encontrei questões da IDECAN relacionado a essa aula específica, tá bom? Sobre os conceitos de internet e navegação, considere as seguintes afirmações. Vamos marcar aqui o que está correto ou não desses itens aqui, porque ele quer aqui, ó. Todas estão incorretas, apenas uma está correta, todas as afirmações estão corretas, apenas duas estão corretas, tá bom? Site é uma página ou um conjunto de várias páginas na internet que estão interligadas entre si e podem conter informações, imagem e outros conteúdos acessíveis por meio de um navegador. Opa, parecendo que está errada, né? Vamos deixar aqui para a gente confirmar se está errada, né? Item 2. Link é um recurso de navegação que pode ser representado por uma imagem ou texto. Opa, pode ser, né? Indicando um caminho para acessar outro endereço com a informação procurada. Parecendo que também está correta, né? Vamos deixar aqui, vamos para a próxima, ver se tem alguma errada, né? Item 3. A URL Uniform Resource Locator é um endereço único de um recurso disponível na internet, desculpa, como uma página web, ou arquivo, como imagens e documentos. Opa, parece que também está tudo correto. E aí, o que você acha? Está tudo correto, sim ou não? Você já marcou aí o seu gabarito? Coloca aqui. Inclusive, se você tiver questões da banca IDECAN com este assunto aqui que nós acabamos de ver nesta aula aqui, pode me mandar aqui, me manda lá no meu privado, me procura lá no WhatsApp, no Instagram. Ó, professor, encontrei essas questões aqui, porque de repente a gente pode formar aqui outra aula aqui com questões relacionadas a esse tema, tá bom? Eu procurei muito, não encontrei, então tive que fazer algumas adaptações aqui, né? E aí? Todas as afirmações estão incorretas? Todas não estão incorretas, né? Então a gente já elimina, né? Todas estão corretas, apenas uma não, né? A gente tem certeza que tem pelo menos duas ali corretas, né? Então a gente já vai cortar aqui, apenas duas afirmações estão corretas, todas estão corretas. Ficamos entre a letrinha C e D. E aí, o que você acha? Já marcou? Massa. Todas as afirmações aqui estão corretas, né? Opa, tudo aqui está corretíssimo, tá bom? Perfeito, tá bom? Questão 3, né? Essa aqui já é da Vanca, né? Da SP de São Paulo, 2025, né? Uma URL é composta por diferentes partes, beleza? A gente viu quais são as principais partes de uma URL, sendo que o esquema, sendo o esquema uma delas, né? Isso aqui ficou meio esquisito, né? Ele define o protocolo a ser utilizado para a comunicação entre os usuários e o servidor. Esse protocolo é essencial para o funcionamento correto da navegação web. Ele quer o protocolo, que é essencial para usar aqui as URLs, né? Inclusive, a gente lembra que protocolo aqui, né, são regras. Epa, isso aqui ficou feio, deixa eu apagar aqui. Agora essa.
que são regras de comunicação entre os PCs, né? Vou botar aqui, os PCs, tá bom? Os computadores, os computadores pessoais. Qual das alternativas abaixo corresponde a um esquema comumente utilizado? Então, qual protocolo aqui eu vou usar para formar ali, para que a gente possa usar ali uma URL de forma correta, né? Nós temos aqui o PROXX, né? ADV, TCP/IP, né? Inclusive isso aqui está bem, TCP/IP, né? TCP/IP, né? Aqui a gente já TMSN, ADV, isso aqui nem é um protocolo, né? Proxy, né? Aqui também está errado. Nós temos aqui a letrinha C de HTTPS, né? Que é o protocolo seguro ali, tá bom? Questão 4 também da Avanca, né? 2024. Assinala a alternativa que representa corretamente uma URL. Ele quer saber aqui qual dos itens aqui tem uma URL que está correta, né? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que vou mostrar aqui só para vocês relembrarem aqui e responderem essa questão aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Lembrando que o bizu aqui, para identificar um URL de uma forma simples aqui, sempre vai começar com HTTP, ó, está aqui, ó, ou HTTPS, tá bom? Então, lembrando disso, vamos para a nossa questão aqui, né? Questão 4. Então, nós temos aqui, ó, qual destas opções aqui é uma URL correta, né? HTTP, começou com HTTPS, porém não tem mais nada aqui posteriormente, então a gente corta. Malito, contato, arroba, isso aqui está parecendo muito, né, com um e-mail, né? Inclusive está meio bagunçado aqui, né? URN, ISBN, errado. Contrabarra P. E aqui nós temos fácil, né? Dentre as opções aqui, que é a letrinha C, né? Ó. HTTPS, contrabarra, e tem aqui o restante aqui do domínio, subdomínio, categoria e tudo, tá bom? Lembrando que nem todas as URLs vão aparecer aqui, por exemplo, ó, país, né? Por exemplo, aqui BR, né? E onde ele pertence. Nem sempre. Pode ser só .com, e como tem essa opção aqui, que não mostra aqui qual país, né? Então não tem problema nenhum aqui se não mostrar, tá bom? E a última questão para a gente finalizar aqui, ó, IDESG, né? 2025, né? Como eu falei para vocês, não encontrei questões da IDECAN, então vamos responder essas aqui que estão bem parecidas com a forma que a IDECAN elabora questões, né? Os operadores de pesquisa permitem refinar resultados e localizar informações específicas com maior eficiência, né? Operadores de busca. Bom, vamos refinar uma pesquisa ali. Sobre o uso desses operadores, assinale as assertivas abaixo, tá bom? Tem o uso de aspas, aqui aspas duplas, em uma pesquisa garante que o mecanismo de busca retorne apenas resultados que contêm uma frase exata. Isso aqui está correto, sim ou não? Sim, né? Que está correto, né? Quando eu coloco aqui as aspas, vai retornar realmente o que está ali dentro das aspas de forma exata, né? E tem 2, né? O operador OR, né? Permite combinar palavras ou frases diferentes na mesma pesquisa, exibindo resultados que incluam qualquer uma das opções. Aqui tá bom, né? Vai aparecer um ou outro, né? Item 3, né? O hífen é usado para destacar palavras-chave importantes, priorizando os resultados. Opa, o hífen, para cima aqui, ó, ele vai excluir, né, palavras-chave que você quer, né? Ele não vai dar um destaque. Então, aqui nós temos errado, né? O asterisco funciona como uma espécie aqui, como um coringa, né, permitindo encontrar variações de palavras em uma pesquisa, né? Então, o asterisco está relacionado a esse termozinho aqui, coringa. Então, aqui também está correto. Nós temos item 1, 2 e 4 correto, né? Então, nós temos letrinha D, né? 1, 2 e 4, né? Que está correta, né? Então, até esqueci de mostrar para vocês aqui, né? 1, 2 e 4, tá bom? Então, aqui nós encerramos nossa aula, a nossa aula 6, né?
da playlist aqui do conteúdo programático de informática para a Secretaria da Educação da Paraíba. Peço que vocês aí, se gostaram, se foi produtivo, se te ajudei de alguma maneira, se inscreva aqui no canal, manda esse vídeo também para alguém, deixa o teu comentário e com certeza aí nós vamos avançando até cumprir toda a tabela ali do conteúdo programático desse concurso, tá bom? É importante que você esteja aqui inscrito com o sininho ali ligado para que você receba ali em primeira mão as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então agradeço e até a próxima.